Olá, meus caros, essa gravação está ocorrendo no dia 18 de agosto de 2019 e um domingo, cara. Agora é 11 horas e 32 minutos. Eu vou ser sincero com vocês, cara. Eu gravei e eu apaguei e comecei a gravar de novo porque eu achei que tava ficando uma merda. Então, essa é a minha segunda tentativa de estar fazendo esse podcast. Mas enfim, cara, como tá aí teu dia, hein? Tá esse teu domingo aí? Que tá uma loucurada, cara. Já comecei a me sentir mal, porque eu gravei um podcast e pensei, que coisa ruim, cara, que coisa ruim. Eu planejei isso a semana inteira, comecei e ficou uma merda. Começou a dar aquela dorzinha assim no peito, sabe? Ih, cara, que merda tá fazendo, hein? Acho que não é pra ti isso. Acho que não é pra ti. E é muito ruim, cara, porque hoje eu acordei cedo, né? Eu acordei, era umas 8 horas. Porque eu pensei, cara, se no meu dia que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que fazer as coisas que eu não quero fazer, eu me acordo cedo, não vai ser na minha folga que eu vou dormir até as 2 horas pra me recuperar desta semana bosta. Não, cara, não. Na minha folga eu vou acordar cedo pra fazer as merda que eu quero fazer. Então, eu acordei cedo, né? Tem um pedaço aqui de tatame, sentei nele, dei uma meditada. Sei lá, sabe? Vai parecer meio viadagem, mas de certa forma isso me ajuda a me sentir bem. Tomar meu cafezinho. E agora eu tô gravando esse podcast, cara. Agora eu tô gravando esse podcast aqui. Eu tava com uma vibe boa, cara. Tava uma vibe positiva. Aí eu comecei agora eu vou gravar um podcast. Aproveitei que não tem ninguém em casa. Vou gravar um podcast. Comecei a gravar e tá ruim isso aqui. Tá ruim isso aqui. Começou a... Eu gravei até, eu acho que era uns 20 minutos. Só que ele, a partir do 15, cara, começou uma sensação ruim. Tá uma merda isso aqui, cara. Tá uma merda, para. E aí eu destruí, cara. Destruí toda aquela atmosfera que eu tinha criado. Eu fiquei planejando a semana inteira, cara. Cara, no domingo a gente vai acordar cedo. A gente vai meditar, a gente vai preparar um cafezinho e gravar o podcast. Cara, eu estraguei tudo. Eu já tô com vontade de parar e tentar de novo, ou simplesmente parar e fazer de conta que não, semana que vem a gente grava de novo, semana que vem. Mas eu não vou, cara, eu vou me forçar a gravar essa merda até, sei lá, até eu fazer tudo que eu quero falar e foda-se, tá? Foda-se, eu vou levar. Cara, por que domingo é ruim, cara? Por que domingo é ruim, cara? Domingo, sei lá, parece que consegue aproveitar ele assim só um pedaço, né? Depois do resto assim tu começa a perceber que acho que começa a cair a ficha, né? Começa a cair a ficha que tu vai ter que tua vida não é boa, tu vai ter que trabalhar naquele emprego de merda e tu vai voltar para aquela rotina que te dá vontade de dar um tiro na cabeça, né? Eu acho que e domingo tu fica ali, vou ter que voltar. Então tu não... Mas chegar no final dele, tu já sente a merda da outra semana começando e todo aquele lixo de novo. Cara, que merda. Por que as coisas não podem ser mais simples, hein? Por que não pode? Não pode ser mais simples. Por que eu não posso pegar esse microfone, começar a gravar e simplesmente fazer alguma coisa boa, cara? Por que eu não posso fazer isso? Hein? Será que isso aqui é pra fazer isso aqui? Não sei agora, cara. Agora tô começando a me bater pensamentos negativos aqui. Não sei se eu vou conseguir levar isso aqui. Não sei. Ai, cara. Que loucura. Que merda, hein? Que merda. É esse cara que quer gravar. Cara, não é pra ti isso. Não sabe nem falar. Tu fala com outras pessoas, oi? O que tu falou? Eu não te escutei, tu fala muito baixo. Fala pra fora, não tô te escutando. É esse cara que quer gravar um podcast. É esse cara que o chefe chama. Vamos fazer aqui Cara, não tem nenhuma reclamação contigo, só que tu é um pouquinho fechado, né? É esse cara que quer ser o comunicador, né? Cara, por que tu não te resume ao teu fracasso e não enche o saco? Para de se iludir, hein? Por que tu não pode fazer isso? Para de se iludir. Segue a tua vida normal, guarda dinheiro, compra um carro, bota um som no carro e sai pra festa, cara. Por que tu não pode fazer isso? Por que tu fica se torturando com esses pensamentos de que, eu acho, cara, isso aqui, eu gosto disso aqui, eu quero fazer isso. Não, cara.
Não, existe pessoas que nasceram pra coisa, existe pessoas que simplesmente são mão de obra, cara. E eu tenho que começar a entender que eu sou mão de obra. Eu não nasci pra criar coisa, pra fazer uma coisa diferente. Não, eu nasci pra ser mão de obra. Eu tô meio que numa guerra com esse... Tô tentando lutar com a realidade. Aí o cara fica naquela esperança, né? Em algum momento da minha vida alguma coisa vai acontecer de diferente. Não vai, cara. Essa é a vida, cara. A tua vida é isso aí. Para de se iludir. Ai, cara, eu tô perto de completar meus 22 anos. É uma idade assim que, ó, eu tô longe dos 30. Eu ainda estou longe dos 30. Mas já passou um tempinho dos 18, né? Já era pra ter feito alguma coisa na minha vida. Já era pra algo estar sendo encaminhado, assim. E, cara, é como se o meu ensino médio tivesse acabado ontem. Porque eu tô exatamente onde eu tava quando eu acabei o ensino médio. Eu não construí nada. Nada. Pra vocês terem uma ideia, cara. Quando eu saí do ensino médio, eu passei por uma faculdade no interior do estado. E aqui no meu quarto, né? Depois eu peguei e saí de lá, voltei pra casa da minha mãe, né? Como um fracassado. E aqui no meu quarto tem uma TV em cima do roupeiro. Tem uma poltrona, cara. Gosto de chamá-la de poltrona do fracasso porque ela é muito grande pro meu espaço no meu quarto. Claramente minha mãe utilizou meu quarto como um depósito. Então é como se, cara, ele vai... meu filho tá fazendo engenharia numa federal, então ele vai dar tudo certo lá, né? Não vai cagar tudo, né? Não, né? Não vai cagar tudo. E eu voltando pra cá eu caguei tudo, né? Aqui, ó, tô sentado aqui nessa poltrona do fracasso aqui, mostrando que todo dia eu acordo, olho pra ela e ó, fracassado. Fracassado. Esse é o meu pensamento todo dia pela manhã. Quando eu vejo essa poltrona gigante laranja que tá ocupando metade tá ocupando, olha, 1/4 do meu quarto. Então, claramente um demonstrativo de que tá errado, cara. Sei lá, é a vida querendo me mostrar que eu sou só um merda. Cara, é assim, é nessa vibe, cara, nesse clima todos os dias. É nesse clima todos os dias. Eu pensei assim, né? Fiquei durante todo o tempo da minha semana no meu trabalho pensando nesse podcast, no que eu iria falar, né? Porque trabalho é assim, né, cara? Trabalho, a meta é passar o menor tempo possível trabalhando. Enrola, né? Então eu fico, durante um trabalho, eu fico imaginando que eu tô gravando um podcast, eu fico falando com a minha própria cabeça, como se fosse um podcast. E é uma coisa que eu tenho feito muito tempo. Há muito tempo, tipo, eu faço de conta que eu não tô ali naquela idade, tô gravando um podcast, tô falando... Não é como se estivesse falando só comigo, é como se estivesse falando com outras pessoas, só que aquelas outras pessoas não estão ali. E cara, olha só, sinceramente, tava muito bom quando eu não estava gravando. Aí eu me preparei, eu até, putz, cara, muito boa, né? Muito bom ficou isso. Aí agora que eu peguei o microfone e comecei a gravar, tá um lixo. Então eu acho que eu tenho que começar a parar de pensar nisso no trabalho e guardar esse sentimento quando eu estiver com o microfone sentado na poltroninha do fracasso. Tem que começar a fazer isso. Ai, caraca, o que eu ia falar, cara? O que eu ia falar? Aí agora sumiu os pensamentos. No trabalho a coisa fica assim, ó, florando. Aí aqui não. Acho que eu tô relaxado, tem que parar de meditar, né? Tem que parar de meditar. Tem que fazer quando tiver com puro ódio, pura raiva. Aí fica mais fácil de cuspir as coisas, porque a ideia era vomitar todo o lixo que tá aqui dentro, para ver se eu consigo entender o que tá passando na minha cabeça de verdade. Porque, cara, esse podcast aqui vai ser meio que um diário, tá? Vou falar sobre meus pensamentos durante a semana. Me desculpa, cara, eu não tenho nada de especial assim pra passar pra vocês. Não é como se eu estivesse trazendo algo super mega interessante. É apenas coisas que passam na minha cabeça. Então é isso, cara. Vai ser algo que quase 1 hora de só um cara falando que passa pela cabeça dele, enrolando, sabe? É um diário, é um puta avião. Vocês estão vendo? Acho que dá pra ouvir o avião, né? Uma merda isso. Mas enfim, cara,
Então eu vou falar, não vou ficar escondendo as coisas. Eu gravei, não sei se vocês escutaram, uma espécie de tentativa que eu tentei. Porra. Uma tentativa minha de gravar um podcast, só que eu tava sem microfone, tava só com o celular e ficou uma merda o áudio. E eu fiquei meio assim de me expor, de falar as coisas, porque querendo ou não, cara, o meu nome, David, é meio que um personagem que eu criei pra sobreviver, né? Pra poder ter um emprego, pra poder estudar, pra poder viver em sociedade e as pessoas não perceberem que eu odeio aquilo, que eu odeio tudo aquilo. Então eu tento fortificar ao máximo esse personagem pra passar assim, ó, despercebido entre as pessoas, só ir lá, fazer o que tem que fazer e cair fora, sem vomitar, sem transparecer toda a raiva por estar fazendo, todo o ódio por estar naquele lugar, naquele momento. Eu acho que, não sei porque nos últimos meses eu acho que eu tô meio que fracassando nisso, tá meio difícil de esconder isso. Eu acho que tá na minha cara, tá, o meu descontentamento com a vida. Então, eu expor assim, expor esse meu pensamento, assim, que realmente passa pela minha cabeça, colocar em risco esse personagem, porque eu não sei, cara, se vai ter alguém escutando. Cara, será que tu tá escutando aí mais de 10 minutos? Não sei se alguém que tá escutando vai pensar, eu vou foder esse maluco aí, ele acabou de gastar 10 minutos da minha vida falando nada, então eu vou lá e vou procurar procurar o perfil dele e tentar descobrir onde é que ele trabalha. Não vai ser difícil, cara, tu não é como se fosse ser um hacker pra descobrir isso. Consegue fazer isso facilmente, até porque todos vocês sabem o meu nome. E eu vou deixar claro, não vou estar escondendo nada, então é fácil vocês estragarem a minha vida, tá? Essa vida desse personagem que eu criei aqui não vai ser nada complicado. Não sei, cara, talvez alguém faça isso, talvez alguém não faça. Eu não vou estar pensando nisso, cara. Eu vou estar utilizando essa merda pra simplesmente vomitar as coisas que eu penso. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Tá fazendo barulho, né, cara? Que tem um plástico aqui nessa poltrona, sabe? Pobre que deixa o plástico pra não estragar os móveis. Aqui nessa poltrona tem o plástico dela ainda. Então talvez eu me mexa e vocês escutem, né, o barulho do plástico da poltrona. Enfim, cara. Acho que vamos falar do meu dia a dia. Falar que me irrita, né? Primeiro eu ia falar as coisas que eu quero fazer, assim, da onde que vem a minha vontade, mas eu acho que eu vou falar primeiro das coisas que me irritam. Não. O que eu vou fazer, cara? Como é que a gente vai fazer, cara? Organiza aí, cabeça. Como é que a gente vai começar? Como é que vai ser o início desse podcast? Já tá 12 minutos, tá rolando o tempo. Pensa. Como é que vai ser? A gente vai falar o quê? Vamos falar. Por que eu tô fazendo isso aqui, né, cara? Por que eu tô fazendo um podcast? Que, cara, eu gosto disso. Desde criança, bicho, desde criança. Agora que eu tenho um irmão, mas antes eu sempre fui teu irmão aí com 20 anos. Então eu sempre, quando na minha infância, eu era filho único, né? E na minha cabeça isso era ótimo, cara. Nunca passou pra minha cabeça assim, nossa, eu quero ter um irmãozinho. Ou, nossa, eu queria ter alguém aqui pra brincar comigo. Não, cara. Perfeito. Ser filho único foi uma coisa perfeita na minha cabeça. Eu nunca pensei que ao contrário seria melhor. Porque, cara, sendo filho único eu poderia brincar com meus brinquedos, fazendo as minhas histórias, né, criando... Porque eu sempre gostei de brincar, não sei, quando eu ia brincar com outras crianças era só umas coisas sem sentido, pegar os bonequinhos e ficar se batendo. Não, na minha cabeça tinha uma história, eu criava um enredo ali por trás, não sei se outras crianças criavam um enredo, mas sei lá, sempre quando eu brincava com outra criança eu ficava, chato, vou sair daqui. Sempre foi assim, quando eu ia, tinha meus primos e tudo mais pra brincar, eu não gostava, eu não quero brincar com essas crianças, eu gostava de ficar escutando os adultos conversarem, sei lá, gostava de escutar a conversa. Quando eu tinha de manhã na TV, né, na programação tinha um desenho, e sempre quando começava os programas esportivos, né, os programas de debate, eu sempre ia pra eles, eu não via os últimos desenhos, eu preferia ver os debates esportivos, porque, sei lá, cara, me atraía ver os caras conversando, aqueles velhos conversando e tudo mais, me atraía aqueles velhos.
Que merda que eu ia falar. Ainda bem que eu falei conversando, né? Senão eu ia ficar, me atraí aqueles velhos e... Mas sei lá, cara, eu gostava de escutar as pessoas conversando. E com o tempo comecei a escutar bastante rádio, não música. Gostava de escutar AM, né? Ver as notícias e tudo mais. Aqui no Rio Grande do Sul, cara, tem um programa chamado Pretinho Básico, que ele tem meio a ideia de podcast, assim, porque, cara, programa de notícia não é... O cara tá falando alguma coisa acontecendo, não é como se ele estivesse ali conversando, não tem esse ar de conversa, né? Tá fazendo um jornalismo ali, uma comunicação ali de passar notícia, né? Mas o Pretinho Básico, ele tem essa ideia de podcast, assim, de uma conversa, assim, os caras conversando, falando besteira. E eu gostava muito, cara. Eu sempre pensei assim, cara, em algum momento da minha vida, alguma coisa vai me acontecer e eu vou trabalhar com esses caras. Eu vou pegar, minha vida vai ser isso, vai ser eu chegar na rádio e começar a gravar um Pretinho Básico com os outros caras. Eu não sei porquê, cara, eu sempre tive esse pensamento de que algo iria acontecer e as coisas que eu sonho vão acontecer naturalmente. Não é como se eu tivesse, eu vou fazer faculdade de jornalismo e aí... vou me envolver nesse meio. Cara, nunca quis fazer jornalismo, pra mim é saco. Eu queria direto, sabe? Não quero fazer faculdade, eu quero Pretinho Básico direto. Óbvio que isso nunca iria acontecer, né? E eu me lembro que foi lá por 2012, acho, final de 2012, lá no Cartola postaram os podcasts do Arthur Petri. Não sei se vocês conhecem o Arthur Petri, do podcast Saco Cheio. Eu comecei a escutar aquele cara, de certa forma, ele falava algumas coisas que eu já pensava, né? Então, rolou a identificação, eu comecei a escutar ele em um formato diferente, né? Uma pessoa conversando, uma pessoa, um microfone e as ideias dela simplesmente. Eu comecei a pesquisar mais podcasts, né? Pra ver se tinha mais coisas relacionadas àquilo, porque até então eu não conhecia podcast, eu conhecia rádio. Eu comecei, quero conhecer mais podcasts, escutar mais podcasts. E os que tinham era Nerdcast, Anticast, puta, chato pra caralho, né? Tem os Nerdcasts aqui é bacana, mas quando começa... Porque, cara, não sei, Azaghal, Jovem Nerd, é chato. Aquele Azaghal, cara, é um gordo de merda querendo pagar de fodão. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, quer pagar de... eu sou fodão. Cara, até gordo, bicho. Até gordo, cara. Tá suando, tá inverno, tá 12 graus, tá suando igual um porco. Vai te fuder, cara. Quer pagar de fodão de... olha só, vai tomar no teu cu. Tu é um gordo arrombado de merda. Então, quando começava assim a jogar muito no pessoal, quando não era o Nerdcast de história, quando era os gordos querendo pagar de engraçadão, cala tua boca, merda. Já não gostava. Eu comecei a... tive que, né, vasculhar pra achar. E agora que tá começando, assim, uns anos pra frente, né? Porque eu acho que só o Petri mesmo que tinha essa ideia. Mais pra frente que surgiu o podcast do Thiago Carvalho, né? O Cagando e Andando. E assim veio do Igor, veio do Will, né? O Todo Dia Podcast. Veio também o Flow Podcast, que ele ainda assim não tem aquela pegada do Petri, do Thiago, do Will, né? Que até eles têm uma plataforma junto, né? Que o Flow Podcast é o Monark, os caras do videogame lá, os caras que... Eu comecei a escutar, eu não vou escutar Monark falando. Mas, essa é a ideia do podcast, cara, porque esse do Arthur, do Thiago, alguns do Will, do Igor, os caras falando assim, né, as coisas que eles pensam. E tem esse do Will também, que ele faz entrevistas, e o Flow Podcast também faz algumas entrevistas. E a graça é essa, cara. Eu não... Nerdcast, um teminha específico, vamos falar sobre... sei lá, cara, sobre o Vingadores. Não me atrai, cara, não é a minha. Eu gosto de ver gente falando, gosto de conversa, sabe? Pessoas expondo a sua... passa na tua cabeça, não falando sobre o filme Vingadores. Cara, sei lá, eu vou lá, assisto e vejo e tiro minhas conclusões. Não tem que tirar conclusão também, né, cara? É só uns caras lá se batendo com poder lá que joga raio. Se fuder também, né? Mas
A graça desses podcasts onde o cara fala os pensamentos dele, onde os caras conversam, cada um fala sobre os seus pensamentos, é que não existe programa bom ou ruim, cara. Talvez o cara falou 1 hora, coisas que tu fica... Putz, fiquei 1 hora sendo esse cara falando nada com nada. Mas essa é a graça, cara. Não tem programa bom e ruim. Tu vai ver a loucura que tá passando na cabeça daquele cara naquele momento, no que ele tá querendo expressar, o que tá corroendo ele por dentro, ou que nem as entrevistas tu vê. Eu escutei uma entrevista do Will com uma feminista. Eu escutei 3 horas, cara, de uma feminista falando, cara. Eu acho feminismo uma merda. E eu escutei por 3 horas uma feminista porque é legal tu ver o ponto de vista da pessoa, tu vê a loucura que passa na cabeça dela. Sempre de uma forma sincera, né? Porque é um podcast, não é uma rádio, então foda-se, o cara pode ser mais sincerão, falar as coisas que realmente pensa. Então, cara, eu sempre tive essa coisa, vou participar do Pretinho, ou eu vou criar um podcast, putz, e aí eu vou falar, as pessoas, criar um programa, as pessoas vão escutar, e aí depois eu posso desenvolver a ideia da forma que eu quero. Eu sempre tive sempre tava flertando assim com o podcast. Entenda, a minha relação com o podcast é a mesma relação que o cara tem quando era jovem, assim, com aquela garotinha do colégio que o cara gostava, né? Aquela colega do cara que o cara gostava, mas o cara não falava, porque enquanto tu gosta daquilo e tu não expõe, tu tem a chance de sonhar e talvez isso vire realidade, né? Talvez isso realmente aconteça. Mas no momento que tu toma a atitude e vai falar com aquela garota, se ela falar não, sai daqui, seu estranho, fudeu o teu sonho, cara. Fudeu. Não vai ter mais aquela inocência de sonhar com aquilo acontecendo, você namorando, mãozinha dada e blá blá blá. Não, cara, tu simplesmente foi jogado pra realidade que tu é um merda, e isso não vai acontecer porque tu não é bom o suficiente pra aquela garota. Então minha relação com o podcast sempre foi essa, porque eu sempre quis gravar, mas cara, será que eu vou tirar esse flerte, assim, esse romantismo, e eu vou jogar com a realidade me cuspir que eu sou um merda? Sabe? Sempre foi aquela coisa, eu sempre preferi ficar imaginando, na imaginação. Porque na minha imaginação, cara, a minha vida tá excelente, cara. É como se eu tivesse um GTA dentro da minha cabeça, sabe? GTA, quando tu vai lá, joga, só que tu não joga as missões, tu simplesmente fica viajando pelo mapa, anda de moto no deserto e é isso aí, fingindo de conta que a tua vida é aquilo. Então, cara, aqui na minha cabeça eu tô gravando um podcast e tá muito bem, tá muito bem. Sou quase um Joe Rogan. É isso que eu faço pra tentar disfarçar minha vida, cara. Eu tento imaginar outra realidade e eu me sinto bem com isso. Porque, cara, eu posso gravar aqui, tá gravando e ser uma merda e eu ver que, cara, na realidade isso aqui não é pra ti, não. Né? Não é pra ti e é triste isso, né, cara? É triste quando tu nota que não vai rolar. Os teus sonhos não vão se tornar realidade, não. Tu é só uma mão de obra. Então, não é pra ti, cara. Apenas escute as pessoas que fazem, que foram realmente feitas para isso. Você só tá aí para escutá-las e sonhar em um dia fazer o mesmo. Só que não fazer o mesmo, só sonha e fica na tua cabecinha aí o teu sonho e não reproduz, porque, cara, se tu reproduzir isso, a vida vai te chutar e te mostrar onde é que é o teu lugarzinho, que é sentadinho na poltrona do fracasso. Não é fazendo, é a poltroninha do fracasso. E aí bate essa angústia, né, cara, de querer fazer as coisas que de certa forma, é como se tivesse um pensamento de vida, assim, em relação a tudo, e tivesse meios que pudesse expor, né, esses pensamentos, botar eles em prática e assim viver, mostrar o David, não aquele personagem que foi criado para sobreviver, para ter um trabalhinho, para talvez estudar ali e crescer naquele padrão de vida, né, que a gente faz, né, que é colégio, faculdade, trabalho e família, aposentar, morrer.
Cara, é foda, cara. É 22 anos, é perto dos 30, né? Perto dos 30. Longe dos 18. Não sei se eu já falei isso. Já falei a minha teoria sobre os... não sei se eu gravei no outro podcast ou foi nesse que eu falei do porquê dos 30 anos. Foi nesse aqui? Foi no outro? Não sei, cara. Eu vou repetir. Eu acho que eu tô com Alzheimer, né? Que, cara, 30 anos é um momento que tu tem que tá ok. Tá, as coisas tá acontecendo já. Tá acontecendo. Porque, cara, são 30 anos da tua vida, tá vivendo há 30 anos fazendo coisas que tu realmente não quer, cara. A tua vida não vai melhorar daqui pra frente. É como o Doug Stanhope fala numa apresentação dele, que o que? A vida é como um filme, cara. Se até o meio do filme foi uma merda, cara, não vai melhorar depois. Então, se tu quiser parar de ver esse filme, é o momento. Pode fazer isso que não vai melhorar. E eu tenho esse pensamento de que, cara, se até os 30 as coisas não derem certo, a partir daí vai ser a mesma coisa. Então, sei lá, vai ter a minha decisão aí de... Cara, tu quer viver o resto da tua vida fazendo isso aí? Tá, beleza, tu sabe que vai ser uma merda. Se não, cara, tu sabe exatamente o que fazer pra parar isso. Sabe exatamente o que fazer. E tem outras coisas assim, né, que outras plataformas, digamos, que eu vejo que eu consigo implementar as coisas que eu realmente penso. Eu gosto bastante do fisiculturismo. Eu não vejo... Eu aprendi a gostar a partir de uma fase não muito boa da minha vida. E esse lance da academia, cara, porque... cara, eu me irrito muito quando vem aqueles caras falar de ficar shapeado e pegar mulher e essas coisas. Não, cara, a academia pra mim não é isso, tá? Eu tenho uma voz na minha cabeça que fala, tu não vai conseguir fazer as coisas. Então quando eu tô numa esteira correndo e falta 10 minutos pra eu terminar meu cardio, aquela voz fala, cara, tu já fez 20, tá ótimo, não precisa fazer os 30. Nenhum joelhaço agora aqui no nosso. Tá ótimo, tu não precisa fazer os 30, tu já fez 20, cara, tá bom. Eu vou e corro mais, cara, porque eu sei que essa voz que fala pra eu não fazer as coisas ela tá me provocando pra ver até onde posso ir. Então eu vejo que quando eu tô na academia é como se eu tivesse lutando com essa voz aí, tipo, ela estivesse me provocando, cara, tu é um merda. Só pra ver se eu vou reagir ou não. Porque homem é assim, né? Homem não fala assim pro cara, cara, tu vai conseguir, cara, tu vai conseguir. Não, homem fala, cara, tu é um merda mesmo. Vai lá, faz o bullying só pra ver se o cara vai reagir. Me prova que tu não é. Acho que essa voz faz aqui, não. Vem cá, me prova que tu não é um merda então. Estava eu gravando podcast. De repente, bicho, para de gravar o podcast. Claramente, né, uma resposta, uma dica, né, divina assim, falando, cara, não faz isso. Para de fazer isso. Mas eu vou ignorar Deus. Desculpa, Deus, nesse momento eu irei te ignorar, irei continuar esse podcast aqui. Eu não lembro bem onde que eu parei. Eu acho que eu tava falando sobre ter uma voz dentro de ti que fala pra te não fazer as coisas, e eu tentei relacionar isso com, né, sendo alguém te provocando pra ver se tu faz aquilo pra te provar que tu não é um merda. Sabe que tu não é um merda, mas eu vou te chamar de merda pra ti me provar que tu não é, e assim tu se provar pra si mesmo que tu não é um merda. E eu vejo isso na academia, porque quando tu coloca um peso, cara, mais de 100 kg em cima do teu peito aqui, cara, se tu soltar essa merda, se tu não conseguir fazer, cara, vai cair no teu peito, mais de 100 kg, tu vai morrer. Então tu fica aquela, tipo, vou morrer, não vou morrer porque eu vou faz com um instinto de sobrevivência, e essa coisa de instinto de sobrevivência, colocar essa força assim pra fora, te mostra que, cara, tu não é um merda mesmo. Então eu gosto de academia por causa disso, cara, por causa que tu pode se mostrar pra si mesmo, tu pode ter esse pequeno embate, esse pequeno duelo com essa voz que na verdade, cara, é tu mesmo tentando se motivar, né, não mostrando que, cara, tu não é um merda, mas eu te chamo de merda pra tu vir aqui me dar um soco na cara e assim se provar que não é um merda. Mas é difícil, cara, é muito difícil tu ter na tua cabeça assim, cara, eu não sou um merda, porque
tem um personagem, né, cara? Tem aquele personagem que tem que sobreviver e, querendo ou não, cara, tem que acabar se submetendo a algumas situações. Esses dias eu falei no fórum sobre emprego é uma merda, não sei o que, e o cara falou, pior que trabalhar é não trabalhar. Eu falei, cara, não tem essa de não trabalhar, cara. Tudo depende, emprego tem aí, tudo depende do quanto tu está disposto a se humilhar por causa de dinheiro. Porque é isso aí, cara, tu cria um personagem que não tem nada a ver contigo só pra sobreviver naquele meio e tu acaba, cara, a gente vivemos em um mundo onde homens ocupam lugares que a natureza não nos permitiria ocupar, cara. Eu aposto que tu aí que tá escutando até agora, que tu tem um puta chefe de merda, cara, um cara que tu olha pra ele, cara, sabe aquela pessoa que tu olha e o caminhar daquela pessoa te dá uma raiva. Sabe, é como se tu fosse um leão assim andando na selva e tivesse um viadinho saltitando, sabe? E aquele viadinho saltitando e tu sabe que aquele viadinho não tá fazendo diretamente alguma coisa pra ti naquele momento. Mas aquilo te provoca, cara, tu fica pensando, cara, eu quero matar, cara. Eu quero te matar, cara, eu vou te matar. Tem esse pensamento, sabe? Não é que eu vou matar o cara. Eu tenho essa raivazinha, cara, se eu quiser eu te quebro na porrada agora, cara. 2 minutos, cara, 2 minutinhos eu te arrebento a tua cara, pau. Fica pensando nisso. É estranho, não sei se é só eu. Não, todo mundo, né? Todo mundo tem esse pensamento. Olha o chefe, merda, né? Olha aquele caminhar ali, ó, aquele merda ali, ó. 2 minutos na porrada, eu deitei no chão. Só a soco. Deito no chão, um soco na cara daquele pau no cu, arrebenta a cara dele. Tem esse pensamento, né? E tu acaba tendo que submeter esse cara. Tu sabe que aquilo não é natural, cara. A natureza não te permitiria ter alguém que pode simplesmente apanhar pra outro estando nesse topo assim, né? Não é normal. E o teu chefe, ele sabe que não é natural também, ele tá mandando em ti, em outras pessoas. E ele tem aquela coisa meio de, como é que eu posso falar? Aquele instinto de sobrevivência. Então ele sabe que tu... Esse que é o problema, cara. Esse que é o problema. Quem foi que criou esse coisa de... Esse sistema de civilização assim, que a gente não pode simplesmente cair na porrada com as pessoas? Isso é errado, cara. Isso dá espaço pra esse tipo de gente tá no topo. Esse é o erro, cara. Esse tipo de gente fica no topo. Aí o que o cara faz? O cara sabe que ele é um merda, tá? Muitas vezes o cara não tem... Não é que ele é um merda só no sentido de ser mais frágil fisicamente. Ele não é tão bom assim no trampo dele. Às vezes o empregado dele é melhor. Eu tô falando que no meu caso eu seja bom empregado. Tem muitos funcionários que são melhor que eu e que são melhores que ele. Mas esse sistema de vida, cara... Se coisa que a gente criou, cara, permite essas pessoas estarem num lugar acima. Aí o que acontece quando essa pessoa está num lugar acima, né? Quando o teu chefe está num lugar acima, ele sabe que não é assim para tirar ele dali. Tem um sistema ali, uma coisa. Não é assim simplesmente te pegar e tirar ele dali, cara. Provavelmente se ele chegou ali, ele é sustentado por outros merdas, outros homens fracos. E eles criaram uma rede, cara. Eles criaram uma rede que ele sabe que ele tá bem protegido. Então ele pode te provocar. Ele te provoca. Então aquele viadinho, ele não simplesmente fica saltitando à frente. Enquanto ele está saltitando, ele está rebolando a bunda, abanando o rabito. Tipo, foda-se, não vai fazer nada comigo. E tu fica lá, né? Putaço da cara, mas tu não pode fazer nada, cara. Tem que sobreviver. E aí qual que é o problema, cara? Eu trabalho num museu. Falei, trabalho em um museu. É um pouco diferente dos museus tradicionais, assim, de coisa velha. Não é esse tipo, não é esse estilo de museu. Sabe meu nome, sabe o que eu falei agora de trabalho. Cara, pode acabar com a minha vida muito facilmente. Não faça isso, não destrua esse personagem. Puta, encheu o saco, cara. Sabe que eu tive que aguentar pra criar esse personagem? Então, cara, não destrói ele, cara. Deixa ele lá bonitinho, cara. Não tá atrapalhando ninguém. Ao contrário, ele tá tomando no rabo todo dia. Então não faz, cara. Não destrói, não... cara, não precisa fazer isso, cara. Não precisa se provar em cima disso. Mas, então, né, eu trabalho nesse museu aí.
E, cara, trabalhar diretamente com o público, cara, é uma merda, cara. Porque aí tu não tá se colocando, não é apenas o teu chefe que tá te colocando nessa posição abaixo, né? O público, ele te coloca principalmente quando tu trabalha com o lazer daquele público. Porque tu não é como se eu fosse, sei lá, estivesse prestando um serviço onde aquela pessoa necessitasse de mim. Não, eu tô ali pelo lazer, sabe? Esse cara trabalha aí num restaurante, servindo, sabe que tu tá me entendendo como é que é as coisas, tá me entendendo que... Aí tem sempre aquele cara, isso é só, se estiver te tratando mal, é só falar pro teu chefe, cara, tu sabe que não é assim, cara, sabe que não é assim. Ele tá gastando dinheiro comigo e o cliente tá dando dinheiro pra ele. Quem tu acha que o cara vai priorizar? O cara que tá gastando dinheiro ou o cara que tá dando dinheiro pra ele? Então não vem cá e não é assim, é tu que tem que tem que se impor. Não é assim, cara. Não é assim que funciona a vida, tá? Saem desse mundo aí bonitinho que não existe, tá? Não é assim. Tu tem que acabar se colocando, né, cara, embaixo por baixo. Tu acaba sendo submisso a essas pessoas. Eu dei uma assovio agora, vocês escutaram isso? Dei uma assovio, falar submisso, o S deu uma assovio. Eu não consigo assoviar alto assim quando eu tento assoviar. Aí eu tô falando no podcast da puta subiu. Coitado do cara que tá escutando isso aqui. O cara o cara tá escutando 37 minutos essa merda. O cara ainda recebe um assoviozaço no ouvido dele. Ah, cara, me desculpa, bicho. Me desculpa. Tô me sentindo mal. Mas tá, vamos lá. Aí tu trabalha, né? Tu trabalha para o lazer daquela pessoa. Então o que acontece, cara? O cara que ele tem grana e ele tá acostumado a outras pessoas trabalharem em prol do lazer dele, ele é um cara que ele como é que eu posso explicar, tu é meio que um borrão, tu é um empregado sim, tu é um escravo pra ele, tu não é empregado, tu é um escravo que tá ali servindo o lazer dele, só que ele é um cara que ele tá acostumado, então ele simplesmente te vê como um borrão, só faz as coisas dele. E o cara que tem um poder aquisitivo mais baixo, né, o cara que tá mano a mano contigo, cara. O cara tá mano a mano contigo na situação de vida. Só que como eu sou um fudido que trabalha nos finais de semana, então eu abro espaço pra esse cara que também tem o mesmo poder aquisitivo que eu se colocar acima de mim. Esse cara é foda, bicho. Esse cara é foda, porque esse cara não te vê como um borrão, cara. Esse cara, ele tá tendo uma das poucas oportunidades da vida dele de te tratar como escravo e não ser tratado como escravo. Então é aquele cara, ele é o puta pau no cu, cara. Ele vai te tratar mal, vai te tratar feito merda. Ele não sei, cara. O cara acha que tu tem que pegar, sei lá, cara, subir naquelas bicicletinhas que é uma roda só, fazer malabarismo e contar piada e tudo isso ao mesmo tempo pra interter, cara. Não, quero que tu me interteie agora. Me interte aí, vamos lá. Tudo isso enquanto ele tá arremessando ovos em ti. Tem que desviar dele, fazer tudo isso ao mesmo tempo. Pra divertir o cara que na segunda-feira vai estar na tua posição também. Cara, na segunda-feira vai estar igual a ti. O que o cara deveria pensar, né? Ah, cara, eu sei que esse cara aí, ele tá... Putz, ele não queria estar aí, mas ele tem que estar aí pra sobreviver. Então eu vou tentar encher menos o saco dele possível. Não, o que o cara pensa? O que esse primata pensa? Eu vou agir da mesma forma que agem comigo com esse merda aí. Vou ter meus 5 minutinhos de glória, cara. Então os caras colocam o prazer deles de 2 minutos acima do teu emprego. É incrível. É incrível como o ser humano pode ser desprezível. Só que aquele cara rico que te vê como um borrão, cara, tem um grande problema nesse cara, cara. Esse cara, ele tenta disfarçar. Ele tenta disfarçar que não te vê como escravo. Ele, obrigado, não sei o que. Um tratamento assim, né? Ele te trata merda, ele te trata como merda o tempo inteiro. Aí não foi, obrigado. Acho que obrigado vai curar as coisas, né? Só que qual que é o lance, cara? A criança, ela é pureza, cara. Ela é pureza. Não digo pureza no sentido do bom, eu digo a pureza do... Não tem esse personagemzinho pra ficar legalzinho sociavelmente. Não, a criança é o puro, cara. A criança é no seco, não tem guspezinho, é no seco, pai. Falei, pai, viu só? Eu falei uma gíria, eu pensei, agora eu preciso falar outra gíria assim pra seguir esse tratamento. Eu não sei porque que eu falei. Que ridículo. Mas olha só, a criança é na pureza. Então o que acontece? Aquele cara assim, a gente trata como um borrão assim, mas ele, né, tenta se conter no pensamento dele de estar ali te
sendo submissa, ele tenta transparecer algo normal. A criança não, cara. Então o que acontece? Muitas vezes eu tenho que botar um cinto. A criança vai participar de algum experimento, tem que colocar um cinto nela. Porque vai girar, acontecer alguma coisa assim, então que dá uma proteção dela. Então quando eu tô colocando um cinto na criança, a criança tá com os pezinhos balançando. Esse pezinho balançando vai direto na minha canela. Aí bate na canela. Aí tu fala, não bate na canela do tio. Aí continua, foda-se. Continua batendo na tua canela. Quando ela desce do experimento, que acabou a diversão dela, tu tira o cinto, cara. Ela não tá nem aí que tá na tua frente. Ela simplesmente pula pisando nos teus pés e te empurra. Bota o bracinho na tua barriga e te empurra assim pra trás pra ela passar pra frente. Tem vontade de pegar aquele braço, cara, e torcer e enfiar no rabo do pai. Porque, cara, o filho, cara, ele é o resultado do pai e da mãe, cara. É o resultado do pai e da mãe da forma mais pura. Da forma mais pura, não tem tentativa de parecer civilizado. Não, é a forma mais pura. E não vem me falar que aprendeu isso com um coleguinha, com um colégio. Não vem me falar, cara, porque tu tá ali com aquela criança o dia inteiro, tá? Não é o dia inteiro porque tá no colégio. Cara, mas se ela tá sendo adepta às coisas que ela vê no colégio, é porque, né, cara, a tua personalidade passa assim pra ela. E tem teus genes ali, cara. É um pouquinho a tua combinação com a tua mulher, cara. Então não vem me falar que a criança não é resultado teu. A criança é resultado teu. E da forma mais pura possível, cara. Então, ela faz essas merda. Aí o pai falou obrigado ali pro tio. Ela, tá obrigado. Então, cara, é nesse nível, cara. É nesse nível pra baixo, cara. O dia inteiro sendo visto como um merda, né? E aí, qual que é o lance, cara? Lá nesse meu emprego também tem colégio, então tem que estar tratando com estudantes, jovens. E, cara, jovem é uma merda, bicho. Jovem, então você não tem noção das merdas que acontecem ali. E aí é desrespeito, né? E tu acha que, os professores... Não, cara, os professores pior que os alunos. Então tu é tratado como um merda todo o teu dia. Todo o teu dia. Aí fica difícil tu reverter essa situação. Fica difícil de eu pegar o microfone e começar a gravar um podcast. Fica difícil de eu começar a fazer as minhas coisas normais. Porque eu vou ter essa coisa na gravada que assim, tu é um merda. Fica difícil converter isso, cara. Fica difícil fazer as coisas que eu quero. E que eu pensando, não quero gravar um podcast, cara. Só quero deitar na cama e dormir, fazer de conta que isso não existe. Fazer de conta que isso não existe. É difícil, cara. Então eu começo a entender, né, os caras que tem vício aí. Porque, cara, como é que o cara vai viver a vida normal? Não tem como viver a vida normal, cara. O cara vai se viciar em bebida, vai se viciar em qualquer outro tipo de droga. O cara tem que tentar fugir daquela realidade quando ele é um merda, né? E por isso as coisas acontecem. Por isso que tu começa a se distanciar de quem tu é, cara. Você começa a se distanciar de quem tu é. Tu não consegue explorar a tua real natureza. Tu não consegue, cara. Tu não consegue explorar essa real natureza. Tu simplesmente vai ser um merda e tu não vai... Tu vai ficar naquela coisa... sei lá, cara. Não consigo explicar, cara. Tô quase chorando agora de triste. Ai, cara. Que merda. Tu não se sente motivado a fazer tuas coisas. Tu pensa, cara, tu é um merda, essa é só loucura. Para de sonhar e vai viver a tua vida normal. Porque não tem, cara, não tem saída. Simplesmente não tem saída. Por isso que eu fiquei num período de férias agora. 15 dias de férias, cara. Pareceu que durou, cara, um ano inteiro. Que maravilha, cara. Que maravilhoso que foi, cara, porque eu tive a oportunidade de conectar, de fazer as coisas que eu quero fazer, de me conectar com quem eu sou, cara. Eu senti aquele cara, aquela coisa eu me tornando, sabe? Tava carregando, tava em 40%, mas eu vi o aumento vindo. Eu vi eu me formando assim, ó. Mas aí, né, começou o trabalho, começou ter que viver em sociedade, personagemzinho lá ativado, tem que aguentar merda de chefe, tem que aguentar merda de cliente, tem que aguentar merda de colega de trabalho, e que tu começa a criar uma atmosfera negativa, tu começa
a ver aquelas coisas erradas e tu começa a reproduzir aquilo, tu começa a ser um espelho de toda a merda que tu vê, cara. Simplesmente tu começa a ser um espelho e tu começa a se desconectar de quem tu tava ali, cara, tava carregando, cara, tava chegando, tava vendo 100% vindo daqui a um tempo. Porque, cara, muitas pessoas falam mal da solidão, de viver sozinho, cara, mas isso é muito bom. Solidão é muito bom, cara. Se tu sabe aproveitar bem, se tu não é uma pessoa que é independente das pessoas, do ai, o que será que as pessoas pensam de mim? Ai, sabe aquela pessoa que vive para as pessoas, aquela cara que entra na academia pra ficar shapeado, pra pegar mulher? Pessoa que não vê a academia como um negócio pra te tá ali tendo aquela conflito ali individual contigo mesmo. Se tu não é uma pessoa assim, cara, tu vê a solidão muito bem, cara, porque tu consegue se aproximar daquele cara que tu é de verdade. Tu começa a se aproximar com ele, porque tu começa a criar uma atmosfera de coisas boas e tu não precisa ser um personagem, tu pode ser quem tu é e tu pode explorar isso, cara. Tu pode explorar isso. A gente tem muito pouco tempo pra explorar isso, cara. Tem colégio, tem faculdade, tem trabalho e... Cara, não dá tempo. Não dá tempo. Quando vê, tu já tá no automático. Quando vê, tu tá vivendo a tua vida no piloto automático. E, cara, como é que tu vai construir uma família assim, cara? Como é que tu vai se apaixonar por uma pessoa, vai construir uma família, sendo que tu não é o que aquela pessoa tá imaginando que tu é, e aquela pessoa provavelmente não é que tu, sabe? Aí que vem a merda, cara, porque aí vem a família merda, vem traição, vem... Aí acontece todas as merdas na vida do cara. Acontece todas as merdas. Aí o cara bebe, bate na mulher, é errado. Tô brincando. Brincadeira. É errado bater nos outros. Eu destruí, inventei uma piadinha, eu destruí toda a linha de pensamento que tava vindo. Tá falando, tá, isso aí tu... Não tem, cara, tu começa a criar uma... Por isso que muitos caras acabam se desiludindo assim, porque... Ai, mulher não gosta de mim. Claro, cara, tu é um merda. Tu não explorou a tua natureza de verdade. Como é que tu quer se relacionar com outra pessoa? Por isso que tu vai pegar, cara, tu vai ver outra pessoa e tu vai criar um personagem perfeito. Porque tu vai achar que é, mas não é, cara. Aquela pessoa também tá na merda, cara. Aquela pessoa também é um resultado desse ambiente ruim, dessa atmosfera fodida de ter que fingir um personagem pra sobreviver e começar a fazer essas merda aí, que, né, cara, que jovem faz, de sair festa, pegar um monte de gente e tudo mais, né, cara. Começa esse lixo, cara. Tu entende um pouco por que acontece essas merdas, cara. Não tem, cara. A vida... Como é que o cara vai viver uma vida normal nesse lixo? Como é que o cara vai viver uma vida normal, hein? Me explica. Não tem como. Não tem como. Ai, cara, então... Eu me sinto assim como se eu tivesse não sei se na praia, assim, mas é como se estivesse vendo assim uma onda se formando, uma tsunami se formando. E aquela onda tá cada vez... A cada ano... A cada dia, a cada minuto, aquela onda tá ficando um pouquinho maior. Eu não sei, cara, simplesmente abro os braços e... meu, vem aí. Quando tu chegar, chegou em mim. Se eu tento sair correndo, e isso acaba sendo indiferente, porque a onda vai me pegar de qualquer jeito, ou talvez eu consiga fugir dessa onda, ou se eu simplesmente corro em direção a ela. Corro em direção a ela e acabou, cara. Acabou. Deu, é isso aí. Pra mim, chega. Não sei, cara. Não sei o que fazer, cara. Não sei. Tem essas coisas assim que emanam de mim, que eu... Puta, cara. É isso que eu quero fazer. Não sei, cara. Não sei. Cada ano que passa, cara, fica mais difícil. Porque cada ano que passa tu tá mais puto. E tu tá... Ai, cara, é isso aí, cara. Minha vida é isso aí. Não tem o que fazer. Não sei, cara. Aí eu fico naquela... Será que eu faço alguma coisa... Eu tento me distanciar completamente. Será que eu vou fazendo aos poucos? Cara, isso aqui é uma tentativa, cara. Tô gravando esse podcast, cara. É uma tentativa. É uma tentativa de se ver se eu consigo colocar isso pra fora. E é um grito de desespero, assim. Torcendo pra... De alguma forma, alguma coisa acontecer e eu fugir dessa loucura. É um grito de desespero esse podcast. Foda, cara. Deu um silêncio agora, né? Foi um clima melancólico, né? Não sei, cara, não sei.
Talvez eu esteja romantizando demais as coisas. Talvez o podcast tá pra mim assim como a música tá pra um cara que gosta de música. Ele vai lá e compra um violão, sabe, toca às vezes, mas toca toca uma música aí pros amigos, pra ele mesmo, por um instante, assim, por alguns minutos sentir um rockstar, coisa do tipo. E podcast talvez seja assim pra mim, cara. Talvez eu tenha que pegar de vez em quando, gravar sem pretensão nenhuma, porque isso nunca não é como se eu fosse um cara talentoso, né? Talvez isso não seja pra mim, talvez seja apenas um momento pra eu pegar, fechar os olhos e fingir que aquilo tá acontecendo, que eu não estou na poltrona do fracasso, que na verdade eu tô no estúdio, tô gravando isso aqui, blá blá blá. Talvez o lance da academia seja uma frescura do caralho, talvez realmente seja algo que é só pegar a mulher mesmo. Talvez eu consiga trabalhar com isso. Não da forma que eu imagino sendo, tentando fazer com que as pessoas tenham a chance de explorar a real natureza delas, e que não o fisiculturismo em si, a competição em si, mas a prática da musculação, que ela conheça esse lado assim, mais de se explorar quem é, talvez eu não consiga colocar isso em prática, talvez seja bobagem na minha cabeça, talvez eu consiga trabalhar numa academia com pessoas normais que frequentam ela, ou talvez o emprego onde eu tô agora e os empregos que eu já tive é meu máximo. Eu vou sair de um, vou entrar em outro exatamente igual, com os mesmos problemas. Talvez eu tenha que aceitar que eu seja um merda, cara, que esse é meu máximo. Em vez de se parar de ficar dando voltas em círculos, simplesmente me manter em um emprego desses, reforçar esse personagem aí, fazer ele conseguir se envolver com mais facilidade nesse meio, me desenvolver no emprego normal aí, receber um salário legalzinho, arrumar uma mulher, ter uma nossa família, esperar envelhecer e morrer. Ou talvez eu devesse correr em confronto a essa onda e simplesmente me eternizar nesse vazio. Baby, you hurt me, and I know that I hurt you. We both promised to always be true. We let our love get lost in the rain. Now we are waiting, for love to live again. Holding on to what was before. Oh Lord, why did we ever let it go? Now the only thing that I know, the only thing that I think I know, when the hurt is over, baby, Lord, maybe love will flow.
When you love somebody, you know you got to trust. I think about it again and again. I say that I will, baby. Oh, but I don't know if I can. You say you're sorry. Oh, I say I am too. Then we turn right around. Then again we be untrue. That is why the only thing that I know, the only thing, baby, that I know, when the hurt is over, baby, maybe love will flow. By chance we work things out, we both will know what love is all about. Don't move so quick, Lord, don't move too fast. If you got a good love, oh, you ought to try and make it last. I know I hurt you, Lord, you broke my heart, and now we are sad, baby, because our love is apart. That is why I say to you, the only thing that I know, the only thing, baby, I think I know. Oh, baby, when the hurt is over, Lord, maybe love will flow. I said, when the hurt is over, baby, Lord, when all the pain is gone, oh, all the pain is gone. Maybe I will learn how to love again, y'all. When the hurt is over, Lord, when all the pain is gone.
heart when all the pain is gone. Maybe love will flow. When all of that pain is gone.